TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Um encontro semanal que nós temos todas as quintas-feiras ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você também pode nos assistir ali, inclusive compartilhar os nossos conteúdos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que querem conhecer acerca da Palavra de Deus, saber acerca das doutrinas bíblicas. Você pode utilizar, naturalmente, não só o Conversas Bíblicas, mas todo o conteúdo da Igreja Cristã Maranata para evangelizar. É só compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas pelas quais você está orando e que você deseja que vivam uma experiência com o Senhor. E nós estamos aqui na segunda edição do programa Conversas Bíblicas com o tema A Trindade nas Escrituras. Precisamente, esse é o tema, essa é a segunda edição. E mais uma vez, para tratar desse tema, nós recebemos aqui o pastor Alexandre Brasil. Alexandre, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos que participam conosco desse programa. Amém. Vamos lá, então nós vamos para o texto base desta edição do programa Conversas Bíblicas, que é o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o verso é o verso de número 8, e que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim, é que o diz o texto da palavra do Senhor. Alexandre, a gente consegue, como a gente já falou na semana passada, a gente vê a presença da Trindade em toda a palavra. Toda a Bíblia a gente vê a presença da Trindade. Você colocou muito bem, inclusive, que aquele que está lendo a palavra, que está buscando ao Senhor, se ele buscar, ali o Senhor vai revelar, vai mostrar para ele a Trindade em qualquer texto que ele esteja lendo ali, em qualquer cenário, qualquer situação bíblica, ele vai encontrar ali a ação da Trindade, a presença da Trindade pela revelação do Espírito Santo. Mas a gente consegue entender, a gente consegue ver também que em cada fase, nós dividiríamos assim em 3 momentos da história bíblica: o Velho Testamento, os Evangelhos, com a presença de Jesus e a realização do seu ministério, e a continuação do Novo Testamento com aquilo que nós chamamos de período da igreja primitiva, da igreja que começou ali após a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Então, a gente consegue identificar nessas 3 etapas do projeto de Deus, a gente consegue identificar as ações e as ênfases maiores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, além da Trindade como um. Como é que você pode trazer isso aqui? Vamos começar pelo Velho Testamento. Vamos começar pelo Velho. Na verdade, assim, a Trindade está presente a todo tempo. Mas alguns tempos na Bíblia, a ênfase foi a cada um das pessoas da Trindade. Então nós vemos no Velho Testamento, a ênfase é o Pai. A ênfase é o Pai. Nós vemos todo isso aqui. E só, eu vou ter que ler aqui, porque claro, na minha idade assim, a gente não lembra, a gente não vai lembrando tudo, né? Mas vamos lá. Então nós põe um texto aqui, por exemplo, nós vemos a ênfase do Pai. Então nós vemos no Salmo 83, 18, fala o seguinte: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então nós vemos aqui a ênfase ao Pai. Ao Pai. Tu, o Senhor, Jeová, Deus. Então fala dessa referência. Agora nós vemos também a presença do Filho. É um texto clássico, vamos dizer, quando Josué estava para ali a conquista da terra de Canaã, ele não sabia o que queria fazer. Ele estava em Jericó e ele viu aquelas muralhas fantásticas. Como é que eu vou derrubar uma muralha dessa aí? Como é que eu vou fazer isso? Ele fazia um cerco na cidade com tantas nações inimigas em volta, um cerco daquele jeito não tinha condição. E aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer agora? Então foi quando ali ele encontra ali com um varão, né, pronto para a guerra, e ele também, pensa bem, agora ele pegou a mão na espada, assim, agora é eu ou ele, né? Quer dizer, um de nós aqui vamos. Aí ele disse, peraí, mas você está de que lado? Dos nossos inimigos. Ele disse, não, vim como príncipe do exército do Senhor. Então ali, assim, agora sim, Josué, agora quem manda aqui sou eu, o príncipe sou eu. Então Jesus ali se revelando ali como príncipe da paz,
como o Senhor nosso, aquele que levaria a vitória naquela peleja. Então nós vemos ali a figura do filho. Então Josué teve ali a presença do filho revelado ali, mostrado aquele que comandaria naquela guerra. E nós vemos também a presença agora do Espírito Santo. E vários momentos, né? Nós vemos que hoje nós estamos no derramamento do Espírito Santo, mas naquele tempo não era assim. Então nós vemos lá a história de Sansão. Sansão era um homem, por mais forte que ele fosse, que maior preparo físico que ele tivesse, aquilo que ele realizou, ele não realizaria com a força bruta humana. Certamente uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural é o Espírito Santo. Nós vimos o texto aqui. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu do alto a baixo o leão. Quer dizer, por que ele fez? Qualquer homem, pode pegar qualquer camarada desse aí que faça qualquer tipo de fisiculturismo, o que for. Ele vai chegar e não vai conseguir rasgar um leão. Ele não vai conseguir derrubar umas colunas de um templo. Ele não vai conseguir ferir mil homens. Não, de jeito nenhum. Pegar uma porta de uma cidade, porque porta de cidade nessas portas, tá vendo? É porta que para aguentar um cerco. Carregou nas costas. Quer dizer, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sentiu o poder do Espírito Santo, aquela figura da Trindade que deu ele o poder dele sair da força humana, da força carnal, e ser apossado de uma força espiritual que lhe deu capacidade para realizar aquilo. Então, no Velho Testamento, nós vemos o Pai, nós vemos ali o Filho e o Espírito Santo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, sempre a ênfase do Pai. Agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente dividiria em duas partes, né? Novo Testamento... Jesus ali nos Evangelhos. Eu vou ver no ministério do Senhor Jesus, daquilo que está lá, da ênfase que foi dado no Evangelho. O Evangelho, sempre a ênfase é Jesus. O Evangelho todinho, a ênfase é Jesus. Então, nós vemos o seguinte, quando ele é mostrado, olha, assim, ó, este é o meu filho amado, a ele ouvir. Quer dizer, o pai testificando o filho. Quer dizer, olha só aqui, que você pensar alguém dizer quem está te recomendando aqui, não? Quem está recomendando é o pai. Então a expressão aqui da ênfase ao filho, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai, a ele ouvir. Mateus 17, 5. Então é Jesus ali, enfatizado ali nos evangelhos. Agora nós vemos também a presença do Espírito Santo. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16 fala isso. Agora é como ele foi identificado. Como é que você identifica Jesus? É só pelo Espírito Santo. Ele não identifica Jesus pela aparência física, ele era parente de João Batista, mas o que identificou ele foi o Espírito Santo. Nem como é que fala? O parentesco foi capaz de identificar. Exatamente. Quer dizer, Jesus pela carne. Ele poderia, até esse dia, apresentar Jesus como primo dele. Né? Na verdade, Isabel era prima de Maria. Né? Então, ele podia apresentar como primo em segundo grau, vamos assim dizer, dele. Mas a partir do momento em que ele ouve a voz do Senhor e o Espírito Santo se faz presente, revela, define, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É o Filho revelado. Agora é coisa diferente, não tem coisa que é mais séria. Já tem a Trindade nesse texto. Já está tudo certo, tá vendo? Do Pai, do Filho e do Espírito exatamente. E nós vemos aqui quando Jesus falando, né? A vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro. João 17:3. Então é Jesus quando ele ora por nós, né? Quando Jesus, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então orar por nós. Naquele momento ali, se nós estamos aqui, que ele intercedeu por nós naquele momento, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, ele é Pai, então ele ora ao Pai, então ele fala ao Pai, Pai diz o seguinte, olha, e a vida eterna, que conheçam a ti como o único verdadeiro. Ou seja, o propósito, assim, ó, tá vendo aqui, eu sou Jesus, vocês não viram o Pai, né? Vocês estão me vendo, mas o Pai é o único verdadeiro, ele é único. Glória a Deus. Até quando Jesus fala o seguinte, que quando você fala que Jesus era bom, não, bom é o Pai. Ele faz expressão, mas por que o Pai é bom? Jesus não se qualificou de bom, mas o Pai que é bom. Porque o Pai deu o melhor, ele deu o Filho para nós. Jesus foi o presente do Pai, por isso foi que o Pai foi bom. Bom não era aquele mancebo de boa qualidade, bom não era as pessoas, bom é o Pai que deu o Filho por nós. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus no Velho Testamento. Agora nós vemos o Espírito... Não, Jesus no Novo Testamento, no Testamento do Evangelho. Agora nós vemos Jesus... Agora, o Espírito Santo, já na igreja primitiva, até hoje, vamos assim dizer. Mas nós vamos ver que o texto bíblico é que ele diz o seguinte, nessa ênfase do Espírito Santo.
E todos, aquele momento maravilhoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2:4. Então aí, agora, a partir de agora, terminou o livro ali de João, entrou o livro de Atos, agora a ênfase é o Espírito Santo. Aí vem o quê? O derramar. Deus, eu não vos deixarei órfãos, vou para o Pai, mas ó, o meu Espírito vai ficar aqui como penhor da vossa herança. Aí naquele dia extraordinário, homens comuns, homens simples, o Espírito Santo foi derramado sem medida. Quando eu falo sem medida, assim, a hora que você vai encher, vamos lá. Vai enchendo, vai derramar, tornou. E agora? Vai desperdiçar? Não vai desperdiçar nada. Mas você está jogando sem parar? Não, isso aqui vai ser tudo aproveitado. O Espírito Santo foi derramado sem medida. Aí foi aquela festa, né? Ah, o pessoal bebeu demais. Bebeu sim. Bebeu do vinho, daquele vinho maravilhoso que é o Espírito Santo abundante no coração do homem. Então foi aquela festa. Então a ênfase ali é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começaram a falar novas línguas e foi aquela bênção toda. Aí quando nós vemos aqui do Espírito Santo, agora nós vemos a presença do Pai, que também se destaca ali. Diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando no céu, viu a glória de Deus. Aí nós vemos aqui, quando esteve, ele vê a glória de Deus. Quer dizer, agora a expressão foi clara, ele viu a glória de Deus. E naquele momento ali, já está uma que já estava cheio do Espírito Santo, já é um homem cheio do Espírito Santo. E agora nós vemos aqui o Pai, também mostrado na dispensação ali da graça, no período da graça, no período derramado do Espírito Santo, já na igreja primitiva, o Pai estava ali também, como estava desde o princípio, como Jesus mostrou, e ali estava a presença dele. E a presença do Senhor Jesus, do Filho. Ora, quando Paulo perseguia a igreja, ele foi, você vê qual coisa, como é que isso interrompeu o caminho de Paulo, né? Paulo respirava ameaça contra os crentes, então ele seguiu no caminho de Damasco, vou pegar o crente, vou prender. Naquele momento ali, ele foi interrompido pelo Filho. E ele caiu ali, e ele, a coisa interessante, né? Você vê como é que é a ação da Trindade, né? Ele diz, Saulo, por que me persegues, né? Ele falou, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Então, agora ali, ele chamou Jesus de Senhor. E a Bíblia diz que ninguém fala que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Então você já identificou a Trindade. Aí você diz, como é que você achou a Trindade? Mas estou falando sobre o Filho, mas como é que você vai falar o Filho sem falar da outra figura da Trindade? Está lá o Espírito Santo, que és tu, Senhor. Por que ele falou Senhor? Porque o Espírito Santo falou, olha, Jesus é Senhor, hein? E ninguém disse que Jesus é Senhor pelo Espírito. Então está ali, Jesus ali presente naquele momento, interrompeu o caminho de Paulo, agora ele está em outro caminho. Agora ele está no caminho que é Jesus, que é o caminho que o Pai mostrou. Aí você vê a figura do Pai também. Então é uma coisa extraordinária. Então você não separa, sendo essa trindade, um negócio maravilhoso que você não separa nunca. Aqui está sempre juntos ali. Então nós vemos no Velho Testamento, os Evangelhos, e nós vemos ali na história da igreja o destaque dos três, né? A ênfase e o destaque dos três que estava ali na parte da Trindade. Então, a Trindade, isso é interessante, você sempre fala Trindade de três, não é isso mesmo? Tem esse detalhe também. Trindade são quantos? São três. Então a Bíblia, só o mistério da Bíblia, é um mistério, está em três, são três figuras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e mais ninguém. Nessa abordagem da Trindade, para mim, uma das passagens bíblicas que eu reputo por maravilhosas para nós, na nossa condição humana, é a experiência de João, do próprio apóstolo João, no Apocalipse, quando ele se encontra com Jesus, né? Quando ele ouve aquela voz como voz de muitas águas, ele se vira, ele começa a descrever um Jesus que, aos seus olhos, era muito diferente daquele Jesus que ele via, aquele homem simples, sem formosura, né? Quando ele acompanhou Jesus, aquele Jesus que ele viu na cruz do Calvário, ensanguentado, já enfermo por toda a luta que ele estava vivendo, a ponto de ter suado sangue no dia anterior. E agora ele vê Jesus e ele começa a descrever de uma maneira que você racionalmente não consegue. Olhos como chamas de fogo. Né? Então o que estava acontecendo ali era João tentando trazer para referências humanas nossas que nós conhecemos, aquela glória que ele estava vendo, mas era o Filho ali diante dele falando com ele. Coisa maravilhosa. Agora, você falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Trindade são três.
Trindade são Não há espaço no projeto de salvação para outros elementos. Não. Só os três. E só abordando isso aí, você falou do João, né? Quando João é evangelista, quando ele viu essa glória de Jesus, você vê como é que é extraordinário. Ele viu uma coisa que ele não esperava ver. Porque João foi um sujeito extremamente privilegiado, né? Ele viu Jesus como homem, viu Jesus como ressurreto e viu Jesus glorificado. Quer dizer, ele Glória a Deus. Tanto é que Isaías, que nunca tinha visto Jesus, descreveu ele daquela forma, como a raiz de uma terra seca, sem nunca ter visto ele pessoalmente. Mas João viu, e o que João viu, o que Isaías viu de Jesus como homem, não foi muito diferente do que João viu na realidade. Mas o que João viu glorificado, nenhum profeta falou o que João viu, e ele não tinha como trazer para o campo terreno o esplendor da glória dele. Glória a Deus. Uma coisa que nós não conseguimos. Como é que você vai traduzir Jesus? Tem até o hino que fala, não posso explicar comigo é Jesus, né? Você não pode explicar. Mas face a face, nós o veremos. E quando João viu, ele disse, deixa eu te explicar como é que ele era. Tudo bem. Vai ficar meio difícil, ele ficou em dificuldade ali. Porque João viu coisas maravilhosas, né? Que ele viu coisas que do tempo, que não era do tempo dele, para trazer, que explicar, isso era difícil. Então, nós vemos o seguinte, todo esse esplendor e maravilhas que nós vemos quando nós falamos da Trindade, que nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do esplendor de um Deus que nós vamos estar face a face com ele um dia. Então, não tem nenhuma figura humana, nenhum ser humano, nenhuma criatura debaixo da terra, em cima da terra, que possa ser incluída nessa Trindade, porque ela é extremamente maravilhosa. É o Deus Criador, o Deus de todas as coisas. Homem nenhum alcança, ou vai alcançar, ou alcançou, tem qualquer condição de alcançar, qualquer mérito, possibilidade, nem remota de estar incluído na Trindade, que não seria Trindade, será como é que número que se daria nisso aí, quatrilho, sei lá, enfim. Não sei, será como é qual que seria. Mas, na verdade, ele não tem Trindade. Talvez o homem quer... Mas quem mais? Será que João poderia? João que viu isso tudo, ele poderia fazer parte, né? De acrescentar mais um? Ou mais algum personagem bíblico? Será que Abraão, que é o pai da fé? Será que Daniel, que você não vê nenhum defeito em Daniel? Ou José, que você não vê nenhum defeito nele? Você lê a Bíblia, você vê defeito em José. Você vê defeito em Moisés, você vê defeito em Davi, você vê defeito naquela turma toda lá. Elias, mas você não vê defeito. A Bíblia não cita defeito em José, não cita defeito em Daniel, e nem por isso eles estão incluídos nessa aí, porque vamos dizer, a Trindade é Deus, não tem para mais ninguém, ou seja, é um mistério assim, que quando nós falamos, nós nos alegramos, que nós entramos em espírito de adoração, de glorificação ao nosso Deus, que é o nosso Deus presente, é a Trindade abundante em nossos corações e alegria. Então não tem como você colocar mais uma pessoa para incluir nessa Trindade maravilhosa que é o Senhor. Amém, glória a Jesus. Então a gente está numa conversa muito boa, mas a gente vai ter que parar aqui por causa do nosso tempo e a gente continua na semana que vem em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui. Na próxima semana a gente continua e completa essa conversa. Amém. A paz do Senhor. Muito bem, estamos chegando então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Uma alegria contar com a sua audiência, mas muito mais uma alegria contar com a sua participação. A gente sempre usa essa expressão, porque tudo aquilo que vem da parte do Senhor vem com uma operação do Espírito Santo. Então, quando você está atento, não apenas assistindo a uma programação, um vídeo no YouTube, ou ouvindo o áudio pela Rádio Manaim, enfim, o importante é você estar com o seu coração aberto, em comunhão e vivendo esse momento de aprendizado daquilo que é da palavra do Senhor. Então, na semana que vem a gente volta, se o Senhor permitir, e nós contaremos mais uma vez com sua audiência. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.